Fala Dev, eu sou o Benhur. Hoje no canal JS Drops a gente vai falar sobre filters em arrays. Filters é um método bem simples e poderoso quando você está manipulando arrays em JavaScript. E eu vou ensinar o básico dele e como usar callbacks, passando booleans e exemplos mais práticos de como usar isso. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer sobre a manipulação de arrays. Então a gente vai falar sobre filters, maps, reduce, sort, sum and every e alguns outros métodos que dá para usar com arrays. E provavelmente vamos falar sobre for também, maneiras de se fazer for. Mas hoje, só sobre filters, vamos começar aqui. Primeira coisa é entender o que é usado dentro de um filter. Então quando você tem um array, passa um filter, você tem que passar um callback dentro da chamada da função. Então você vai receber como primeiro parâmetro no teu callback um elemento do array, depois um índice que você pode usar ou não, e você recebe também o array os próprios valores que tem no teu array, se você quiser. Esse terceiro elemento aqui quase não é muito utilizado, mas vamos lá. Exemplo básico, você percorre um array e você recebe esses elementos aqui em cada chamada. E no filter você vai retornar um array do mesmo tamanho ou menor, dependendo da condição. E em vez de retornar elementos, você sempre precisa retornar uma condição booleana, true ou false. Se você retornar qualquer valor, ele vai ser identificado como condição true, a não ser que o valor que você retorne seja zero, ou uma string vazia, ou nulo, ou undefined. Aí ele vai retornar como false, e não vai retornar o elemento no filtro. Então vamos começar com um exemplo bem simples. Eu vou pegar aqui um array de emojis. Então você tem corações e a gente vai escrever uma função utilizando array para pegar apenas os corações. Esse é um exemplo bem comum. O pessoal usa para se passar e entender o que um filter faz. Muito bem. A gente vai filtrar aqui os emojis. A gente quer apenas os corações. Então, vamos criar uma constante aqui para receber esses novos valores e apenas corações. Então a gente vai usar apenas aqui emojis. Ele já é um array, ele já tem dentro dele os métodos de array que você pode usar. A gente pode usar um filter. E aqui você vai descrever o seu callback. Então vamos colocar lá. É uma função que vai receber os emojis, um emoji, e ela vai retornar um emoji que é emoji igual coração. Se ele for esse coração, ele retorna aqui. Essa é a condição. Então você sempre vai retornar uma condição. Lembrando, você não retorna um valor, porque o valor vai ser reconhecido como true. Então você precisa retornar uma condição booleana, que é esse caso aqui. Na sequência você pode, vamos fazer um console log do corações. Você tem apenas os corações aqui. Então, método bem simples, bem prático de utilizar aqui. Vamos para um caso mais real que você vai encontrar trabalhando por aí. Vamos descrever aqui usuários. E por algum motivo você quer filtrar apenas usuários que tenham 30 anos ou menos. Então, mesmo condição. Const jovens. Vou chamar de jovens aqui. Talvez não seja bem a condição, mas usuários, você vai utilizar o ponto filter e você vai passar aqui o seu callback para ele. Então você vai ter usuário, vai tornar a condição do teu usuário aqui. No caso eu quero usuário ponto idade para ser menor ou igual a 30. Lembrando, sempre passando condições. E você pode aqui ter seus usuários. A gente espera que a gente tenha o João, a Maria, Matheus e o Pedro. E é isso aí. Você aplica o filter dessa maneira. A segunda parte eu quero ensinar você como melhorar esse código
Basicamente, muitas vezes você vai utilizar o mesmo filtro em diversos lugares. Então, em vez de escrever isso aqui, você vai criar uma função de callback. Filter jovens. E aí você vai ter um usuário e você vai retornar basicamente usuário.idade. Dá para melhorar esse aqui? Acho que dá. Vamos primeiro testar esse aqui. Em vez de passar essa função, você passar apenas a função aqui dentro de callback, que espera receber um usuário e retornar um usuário.idade. A gente espera que o resultado dessa função seja a mesma do anterior. Tudo bem. Vamos supor que você tenha outros tipos de usuários que têm idade. Então você pode só passar aqui um destruction do teu objeto e mandar a idade aqui. Então não precisa exatamente ser um usuário, qualquer coisa que passe uma idade. E a função vai retornar os mesmos valores para você. Vamos supor agora, por último, quero falar sobre passar a condição boolean. É bem comum quando você passa um map e às vezes você vai ter elementos undefined, elementos nulos ou falsos dentro do seu array. Então vamos supor que por algum motivo você tem elementos assim dentro do seu array. E você só quer remover esses elementos dessa maneira, para lá na frente você não ter um problema de referência de objeto quando você tenta acessar aquele usuário. Então você pode fazer dessa maneira aqui. Eu quero só usuários que realmente existem, porque a minha lista está comprometida. Você vai passar essa condição, boolean. E aí você já vai filtrar também todos os seus usuários. Somente os que existem. Bem simples, você passa o construtor aqui. É um construtor de boolean que vai retornar um true or false. E como ele tem elementos aqui dentro, você vai ser true para que tiver elemento. Que tiver nulo, undefined, ele vai retornar false e não vai preencher no teu retorno. É basicamente isso. Próximo vídeo eu quero falar sobre mapas e mais para frente a gente vai combinar alguns desses métodos. Mas sempre lembrando, filter vai retornar a mesma quantidade ou menos dos elementos do seu array. E ele retorna o elemento inteiro. Você não transforma ele aqui. Para transformar ele vai ser o próximo vídeo, vai te falar sobre mapas. Usar map e ele sim vai mudar o que tem dentro do seu array. Mas filtro sempre retorna o elemento inteiro e também você aplica condições. Pode ser o mesmo tamanho ou menor do que você colocou. Pode ser zerado também. E é isso aí. Espero que tenha ajudado. Deixa um comentário se você tem questões sobre isso. Eu posso responder elas também. Muito obrigado e até a próxima.